Essa história começou a circular pela internet em meados de 2010. Depois sumiu por algum tempo, tendo retornado esse ano. Então, sem mais delongas, aqui irei lhes contar a versão sem escrúpulos do que promete ser um dos piores experimentos realizados com seres humanos. O experimento russo do sono. Pesquisadores russos, no fim dos anos 40, deixaram 5 pessoas acordadas por 15 dias, usando para isso um gás experimental estimulante. Eles foram mantidos em um ambiente selado e monitorado o oxigênio, para que o gás não os matasse, já que poluía altos níveis de toxina concentrada. Para observá-los, havia um circuito interno de câmeras com microfones de 5 polegadas e pequenas janelas de vigia dentro do ambiente. O compartimento estava cheio de livros e cobertores, mas sem colchões, água corrente e banheiro. Também havia ração desidratada para todos os 5, suficiente para apenas um mês. As cobaias do teste eram prisioneiros políticos declarados inimigos do Estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo estava bem nos primeiros 5 dias. As cobaias dificilmente reclamavam, já que haviam sido avisadas de que seriam libertadas se participassem do teste e não dormissem por 30 dias. Suas conversas e atividades eram monitoradas, e foi notado que elas conversavam constantemente sobre incidentes traumáticos no passado, sendo que o tom geral da conversa tomou um tom sombrio a partir do 4º dia. Depois de 5 dias, as cobaias começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que os trouxeram à atual situação, e começaram a demonstrar paranoia severa. Elas pararam de falar umas com as outras e começaram a sussurrar alternadamente nos microfones e a bater nas janelas. Estranhamente, eles pensavam que poderiam conseguir a confiança dos cientistas ao se tornarem colegas e tentavam conquistá-los. No começo, os pesquisadores suspeitaram que se tratava de algum efeito secundário do gás alucinógeno. Depois de 9 dias, um deles começou a gritar. Corria por toda a extensão da câmara, gritando em plenos pulmões por 3 horas seguidas. Ele continuou a gritar, mas depois de algum tempo só conseguia produzir grunhidos. Os pesquisadores acreditaram que ele conseguira fisicamente romper as próprias cordas vocais. O mais surpreendente nesse comportamento foi como os outros reagiram a ele. Ou melhor, não reagiram. Eles continuaram a sussurrar nos microfones até que finalmente outro prisioneiro começou a gritar. Os que não gritavam pegaram livros disponíveis, arrancando página atrás de página e começaram a colá-las sobre o vidro das vigias usando as próprias fezes. Os gritos logo pararam. Mas 3 dias se passaram. Os pesquisadores checavam os microfones de hora em hora para ter certeza de que funcionavam, já que pensavam ser impossível que 5 pessoas naquelas condições não poderiam estar em total silêncio. O consumo de oxigênio indicava que pessoas ainda estavam vivas. Na verdade, acontecera um aumento no índice de oxigênio, indicando um nível condizente ao consumo após exercícios pesados. Na manhã do 14º dia, os pesquisadores usaram o interfone dentro da câmara, esperando alguma reação dos prisioneiros, que não estavam dando sinais de vida. Os cientistas acreditavam que eles estavam mortos ou vegetando apenas. Estamos abrindo a câmera para testar os microfones. Fiquem longe da porta e deitem no chão ou atiraremos. A colaboração dará a vocês liberdade imediata, explicou um dos cientistas. Para surpresa de todos, alguém respondeu calmamente em uma única frase. Não queremos mais sair. Discussões se iniciaram entre os pesquisadores e as forças militares que idealizaram a experiência. Não obtendo mais resposta alguma através do interfone, foi finalmente decidido abrir a porta à meia-noite do 15º dia. O gás estimulante foi retirado da câmera e substituído por ar fresco. Imediatamente, vozes vindas dos microfones começaram a reclamar. 3 vozes diferentes imploravam pela volta do gás, como se pedissem para que poupassem a vida de alguém que amassem. A câmara foi aberta e soldados entraram para retirar os cobaias. Elas começaram a gritar mais alto do que nunca, e o mesmo fizeram os soldados quando viram o que tinha dentro. 4 das 5 cobaias estavam vivas, embora ninguém pudesse descrever o estado delas como vivos. As rações a partir do 5º dia não haviam sido tocadas.
Havia pedaços de carne vindas do peito e das pernas tapando o ralo no centro da câmara, bloqueando-o e deixando 4 polegadas de água acumulando no chão. Nunca determinou-se quanto dessa água era na verdade sangue. Os 4 sobreviventes do teste também tinham grandes porções de músculo e pele extraídos de seus corpos. A destruição da carne e ossos expostos na ponta dos seus dedos indicava que as feridas foram feitas à mão e não por dentes como se pensava inicialmente. Um exame mais delicado na posição das feridas indicou que alguns, se não todos os ferimentos foram autoinduzidos. Os órgãos abdominais abaixo da costela das 4 cobaias haviam sido removidos, enquanto o coração, pulmões e diafragma estavam no lugar. A pele e a maioria dos órgãos ligados à costela haviam sido extirpados. Todos os vasos sanguíneos e órgãos remanescentes permaneceram intactos. Podia-se ver o trato digestivo dos 4 trabalhando, digerindo comida. Logo ficou aparente que o que estava sendo digerido era a própria carne que eles haviam arrancado e comido durante todos os dias. A maioria dos soldados ali presentes eram membros das operações especiais russas, mas muitos se recusaram a voltar à câmara e remover as cobaias. Elas continuaram a gritar para serem deixadas ali e também pediam para que o gás voltasse. Para a surpresa de todos, as cobaias ainda lutaram durante o processo de serem removidas da câmara. Um dos soldados russos morreu ao ter sua garganta cortada e outro foi gravemente ferido ao ter seus testículos arrancados e uma artéria da sua perna atingida pelos dentes de uma das cobaias. Outros 5 soldados perderam suas vidas, se você contar que se suicidaram semanas após o incidente. Durante a luta, um dos 4 sobreviventes teve seu braço rompido e ele começou a perder muito sangue. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas foi praticamente impossível. Ele havia sido injetado com mais de 10 vezes a dose normal de morfina para humanos e ainda lutava como um animal. Quebrou as costelas, o braço de um médico. Houve um ponto em que seu coração bateu forte por 2 minutos. Após ele ter sangrado tanto a ponto de ter mais ar em seu sistema vascular do que sangue. Mesmo depois do coração ter parado, ele ainda continuava a gritar e a lutar por 3 minutos, gritando a palavra mais, sem parar até ficar fraco e finalmente calar-se. O terceiro sobrevivente estava muito contido e foi levado para um consultório. Os outros 2, com as cordas vocais intactas, continuavam a implorar pelo gás para serem mantidos acordados. O mais ferido dos 3 foi levado para uma única sala cirúrgica que havia. Durante o processo de preparar a cobaia para receber seus órgãos de volta, foi descoberto que ela era totalmente imune ao sedativo que estavam dando a ele. O homem lutou furiosamente contra as amarras que o prendiam à cama quando trouxeram um gás anestésico para sedá-lo. Ele conseguiu rasgar mais de 4 polegadas de couro das amarras de um dos pulsos, mesmo com um soldado de 90 quilos segurando o mesmo pulso. Levou mais do que o necessário de anestésico para sedá-lo. Na mesma hora em que suas pálpebras se fecharam, seu coração parou. Na autópsia foi revelado que seu sangue possuía o triplo do normal de oxigênio. Os músculos que estavam presos aos seus ossos estavam destruídos e ele havia fraturado 9 ossos na luta para não ser sedado. O segundo sobrevivente era o primeiro que começara a gritar. Suas cordas vocais estavam destruídas e ele não era capaz de gritar e implorar para não passar por cirurgia. E a única forma de reação que ele exibia era sacudir sua cabeça violentamente em desaprovação. Ele balançou sua cabeça positivamente quando alguém sugeriu relutantemente se os médicos aceitavam fazer a cirurgia sem anestesia. O sobrevivente não reagiu durante as 6 horas de procedimentos para repor seus órgãos e tentar cobri-los com o que restou de pele. O cirurgião de plantão repetia várias vezes que não era medicamente possível o paciente estar vivo. Uma enfermeira aterrorizada que assistiu à cirurgia constatou que vira a boca do paciente virar um sorriso toda vez que seus olhos se encontraram. Quando a cirurgia acabou, o paciente olhou para o cirurgião e começou a grunhir alto, tentando falar enquanto lutava. Acreditando ser algo de extrema importância, o médico pegou uma caneta e papel para que o sobrevivente escrevesse sua mensagem. Continue cortando. Os outros 2 sobreviventes passaram pela mesma cirurgia, os 2 sem anestésico,
mas ambos tiveram um paralisante injetado durante a operação, pois o cirurgião achou impossível continuar o procedimento enquanto os pacientes riam histericamente. Uma vez paralisados, as cobaias só podiam acompanhar o procedimento com os olhos. Mas logo o efeito do paralisante passou, e em questão de segundos eles começaram a lutar contra suas amarras. Quando perceberam que podiam falar novamente, começaram a pedir pelo gás estimulante. Os pesquisadores tentaram perguntar por que eles haviam se ferido, por que haviam arrancado suas próprias entranhas e por que queriam tanto o gás. Uma única resposta foi dada: eu preciso ficar acordado. Todas as 3 cobaias sobreviventes foram colocadas de volta na câmara, enquanto esperavam alguma resposta para o que seria feito com elas. Os pesquisadores, encarando a ira dos benfeitores militares por terem falhado em seus objetivos, consideraram eutanásia aos pacientes. O comandante do processo, um ex-KGB, viu algumas possibilidades e quis que as cobaias fossem colocadas novamente sob o gás estimulante. Os pesquisadores se recusaram fortemente, mas não tiveram escolha. Em preparação para serem selados novamente na câmara, as cobaias foram conectadas ao monitor EEG e tiveram suas extremidades acolchoadas em trocas do confinamento. Para surpresa de todos os 3 pararam de lutar assim que souberam que seriam colocados de volta ao gás. Um dos sobreviventes que podia falar estava cantarolando alto e continuosamente. A cobaia calada estava tentando soltar suas pernas das amarras com toda a sua força. Primeiro à esquerda, depois à direita, depois à esquerda, como se quisesse se focar em algo. A cobaia restante estava mantendo sua cabeça longe de seu travesseiro e piscando rapidamente. Como fora o primeiro a ser conectado ao EEG, a maioria dos pesquisadores estavam monitorando suas ondas cerebrais. Elas estavam normais na maioria das vezes, mas às vezes se tornavam uma linha reta sem explicação. Era como se eles estivessem sofrendo mortes cerebrais constantes. Enquanto se focavam no papel que o monitor soltava, apenas uma enfermeira viu os olhos do paciente se fecharem assim que sua cabeça atingiu o travesseiro. O EEG tornou-se uma linha reta, enquanto o paciente gaguejava constantemente em voz calma, tão perto, tão livre.